Boa noite, meus caros e minhas caras ouvintes. Está no ar o momento de reflexão. E o locutor que vos fala é o evangelista Polonini. E o momento de reflexão nos chama a atenção no livro de Mateus, capítulo 23, verso 1. Então Jesus falou à multidão e aos seus discípulos e lhe disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para explicar a lei de Moisés. Por isso vocês devem obedecer e seguir tudo o que eles dizem. Porém, não imite as suas ações, pois eles não fazem o que ensinam. Amarram fardos pesados e os põem nas costas dos outros, mas eles mesmos não ajudam, nem ao menos com o dedo, a carregar esses fardos. Lá no versículo 13 diz: ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, pois vocês fecham a porta do reino do céu para os outros, mas vocês mesmos não encontram, nem deixam que entrem os que estão querendo entrar. Meus caros e minhas caras ouvintes, Jesus vem chamar a atenção de uma forma dura, ali, firme, em relação às práticas dos mestres da lei, ao qual essas práticas não condizem com o quê? Com os ensinamentos. Por quê? Porque suas prioridades são confusas, seu duplo comportamento, seus motivos impuros e sua liderança nociva os fizeram perder a confiança de muitas pessoas simples ali, pertencente àquele povo. E Jesus mostra que o que é nocivo é o sistema religioso. O pano de fundo aí é o que? É uma crítica relacionada ao sistema religioso. Porque o sistema religioso está ligado, muitas das vezes, ao que? Ao legalismo. O que é o legalismo? É um estilo de vida que as pessoas acreditam que o cumprimento das regras torna o indivíduo merecedor de favor e de salvação divina, em que as regras estão, às vezes, acima de Deus e das necessidades humanas. E é interessante observar que Jesus mostra para esses escribas e fariseus que o evangelho ele está acima de qualquer coisa, está acima da mentalidade religiosa. Então, Cristo implica nisso o quê? A superação da religião. E o conceito de religião nesse aspecto é um conjunto de sistema de práticas que se refere aos seus superiores, com quem ou com os quais desenvolvemos uma relação de obrigação e benefício. Então, meus queridos, podemos observar nessa relação o seguinte: se você faz o que Deus quer que você faça, Ele te abençoa. Se você não faz o que Deus quer que você faça, Ele te amaldiçoa. Todos os sistemas religiosos são construídos sob essa lógica, a lógica da obrigação e benefício. Quando eu cumpro o requisito da minha tradição religiosa, o meu Deus me abençoa. Então, meus queridos, todos os sistemas religiosos fizeram mais ou menos assim. Um exemplo, não importa se estamos falando daquelas pessoas que fazem o sacrifício de um animal ali na esquina, está fazendo despacho para uma entidade espiritual, alguém que está pendurando um cordão em seu pescoço, né? Alguém que está acendendo uma vela todos os dias, alguém que está subindo a escada da igreja de joelho, alguém que participa da corrente de oração XYZ, ou está dando dízimo na igreja evangélica. Não importa qual seja a expressão religiosa, mas a mentalidade é mais ou menos a mesma. Então, meus queridos, as pessoas, aí você me diz: eu faço alguma coisa para esse ser superior, na esperança que ele me abençoe. Essa lógica
implica a perpetuação da culpa do medo e implica também um certo estímulo à ganância. E aí a pergunta: por que eu vou cumprir as minhas obrigações para com Deus? Por quê? Aí eu numerei algumas delas. E uma primeira, porque eu tenho culpa. Eu cumpro as minhas obrigações porque eu tenho culpa. Eu quero me livrar da minha culpa. Eu quero o seu perdão. O segundo, porque eu tenho medo. Por causa da minha culpa, eu tenho medo que ele me amaldiçoe, que ele destrua a minha vida, mande uma praga para a minha casa, deixe o meu filho ficar doente e me faça perder o emprego. Meus queridos, quantas instituições, quantos líderes religiosos praticam uma teologia do terror, uma teologia do medo? Quantos falam, não é? Que aquela pessoa sai de tal denominação, de tal instituição religiosa, vai se dar mal, será amaldiçoado, não irá para frente, não terá paz, dará tudo errado. Quantas e quantas? Tornando esse sistema religioso o quê? Opressor, fazendo que as pessoas sejam aprisionadas, alienadas, fazendo que as pessoas percam a sua identidade, tendo problemas de saúde mental, pessoas que adoecem, porque vivem num sistema religioso dogmático, engessado, perde a sua liberdade. Então Jesus chama a atenção em relação a isso, pelos fariseus e escribas, porque aquele sistema religioso, eles fazem o quê? Eles não estão fazendo aquilo que Cristo determina, que é a graça. Não é? Eles estão o quê? Eles mantêm as pessoas presas. E aí você percebe Jesus falando lá, olha, cuidado, eles são hipócritas, porque eles fecham a porta do reino do céu para os outros, mas vocês mesmos não entram, nem deixam que entrem o que estão querendo entrar. Então, meus queridos, às vezes você está seguindo a Deus por quê? Por ganância. Eu quero ganhar dinheiro, eu quero prosperar na vida, eu quero mais dinheiro, eu quero melhorar profissionalmente, eu quero uma casa nova, eu quero novas conquistas. Não é pecado, claro. Então eu desenvolvo com essa divindade uma relação de obrigações e benefícios. E isso é o quê? Escravizador. Mantém as pessoas escravas e oprimidas diante de divindades que impõem tirania em resposta à culpa, um temor constante de uma maldição ou de uma tragédia, ou de um castigo, seja aqui ou seja o castigo eterno. Todavia, meus queridos, o Evangelho de Cristo é a superação dessa mentalidade com Cristo. Não precisamos viver mais sobre essa culpa. Não adianta trocar de religião, temos que mudar a mentalidade e escapar da lógica das obrigações e benefícios. Com Cristo, abraçamos a liberdade, descansamos no amor de Deus para vivermos o Evangelho da Graça. Por que o Evangelho da Graça? O Evangelho da Graça é o favor imerecido. Deus não pede nada em troca. Deus só quer o seu coração. Deus não quer sacrifícios. Deus não quer interesses. Deus não quer acordos. Deus quer o quê? O seu amor, o seu coração. Contudo, essa graça traz o quê? A liberdade do espírito da religião. E Cristo se torna uma realidade inequívoca e maravilhosa. Que Deus abençoe a todos.